Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar uma rápida palavra para você que está aí, ligadinho, precisando de uma mensagem e está com sede da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Martins, de Várzea da Palma, Minas Gerais. Gostaria de deixar uma palavra que está escrito no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Capítulo 2, versículo 3 a seguir, do livro dos Hebreus. Está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que o ouviram. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram? A carta dos Hebreus, alguns teólogos, eles têm mais ou menos cálculo de que foi escrito pelo apóstolo São Paulo, por causa mais ou menos, do jeito de Lucas escrever, porque o apóstolo São Lucas, doutor Lucas, médico, ele que escreveu a maioria das cartas de Paulo. E mais ou menos, Hebreus, sempre ele escrevia para Romanos e tudo. Então entende-se que a carta aos Hebreus foi escrita por Lucas ou por Paulo. Amém? O importante é que o Espírito Santo está nela e que ela foi considerada canônicos. Agora, o autor dos Hebreus, ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ora, você só pode ser salvo se você estiver numa situação para ser morto, para ser destruído, para ser exterminado. Vem alguém te salva, né? Então você só pode ser salvo se você estiver em perigo. E quando a palavra de Deus, o anjo disse: eis que nasceu o Salvador. Jesus veio como Salvador. Salvador de quem e por quê? Jesus veio salvar, a palavra de Deus afirma, aquele que se havia perdido. A palavra de Deus, ela nos deixa muito claro quando o encontro de Jesus na casa de Zaqueu, e todo mundo começou a murmurar e a dizer que Zaqueu era um pecador, que Zaqueu era uma pessoa pecadora. E todo mundo começou a dizer: este cobra imposto dobrado e fica rico às custas dos nossos impostos. Este homem é ladrão. E Jesus estava ali no meio. Jesus disse: não, ele é filho de Abraão como vocês. Esse havia perdido, mas eu vim hoje para resgatá-lo, porque eu vim para aqueles que estão perdidos, para resgatá-lo. Alguém diz que uns nascem para a salvação, outros nascem para a perdição eterna. Nós vemos que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Quando a palavra de Deus quis trazer os 10 mandamentos para colocar o homem numa situação de obediência, e os 10 mandamentos você não tinha que escolher, você tinha que cumprir. E se você não cumprisse a lei, uma lepra vinha e te matava, era lançado. A maioria das pessoas que pecava contra Deus e não corria para se redimir na época da lei, ela era verdadeiramente executada
pelos seus pecados. Ela era morta. Muitas das vezes a igreja apedrejava os adúlteros daquela época, as adúlteras daquela época. Muitas das vezes, por ordenança de Deus, aquelas pessoas que pecaram eram exterminadas, era tirado, né? Era tirado. E nós vemos muitas pessoas se destruindo por causa do pecado na época da lei. Deus mandou os 10 mandamentos para que fosse observado, para que o homem não morresse por causa dos seus pecados. Porque na época da lei não era só morte espiritual, é física também. Né? Como eles iam matar Maria Madalena, apedrejada, porque ela estava em pleno adultério. Então, só que Jesus chegou na hora e anulou a sentença. Porque Jesus chega na hora daqueles que o buscam e anula a sentença. O ser humano não, ele é perverso. Ele vai com a sentença até o fim porque ele não sabe perdoar. Ele não sabe como perdoar o seu semelhante. Ele não conhece a palavra amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não conhece esses 2 versículos. Então ele é egoísta. Então se a pessoa errar, ele quer que aquela pessoa pague. E do jeito que tem que pagar. Agora, Jesus não. Jesus, quando a pessoa erra, ele traz uma solução. Ele disse para Maria Madalena, vai e não peques mais. Quando Jesus veio, ele veio trazendo salvação a todos os homens, de toda a parte da terra. E o impressionante é que Jesus é o Salvador. Ele não é um dos Salvador, ele é o Salvador. Porque por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao meu Pai se não passar por mim. Ou seja, a aliança de Deus com o homem terá que passar por Jesus Cristo, pela cruz de Jesus Cristo, pela autorização de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz o seguinte, todas as vezes que orares ao Pai, fala dele em meu nome. Porque tudo que pedirdes ao meu Pai, no meu nome, se você crer, você vai receber. Ou seja, Jesus estava anulando todo o nome de Pedro, de Paulo, da sua mãe Maria, anulando o nome de todo mundo, né? De todos aqueles que são adorados na terra hoje. Jesus estava anulando o nome de todo mundo, até dos seus discípulos, até da sua mãe. Ele disse, tudo que pedirdes ao meu Pai, no meu nome, se creres, recebereis. É muito importante isso, porque quando você pede alguma coisa a Deus, no nome de Jesus, se você crer, você recebe. É a maior, como dizer do outro, é a maior bendição do mundo. É a maior oração do mundo. É quando você crer que Jesus Cristo é suficiente na sua vida. E aqui está dizendo a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não acreditarmos nessa salvação? Quando a gente depara com pessoas que falam que não acreditam na Bíblia, meu coração dói. Eu tenho pessoas, amigas minhas, que já falou isso comigo. Eu não acredito na Bíblia, né? E por sorte também, Deus está me levando no meio de pessoas que falam que não acreditam na Bíblia. Umas 3 ou 4 já me cercou em Vadapalma e falou que não acredita na Bíblia. É lamentável, porque a Bíblia é o livro dos livros. Eles não vão achar outra luz se eles não acender a Bíblia no coração deles. Eles não vão achar outra luz. Porque o que é a Bíblia? É o verbo de Deus. É a presença de Deus. A Bíblia, ela tem a sua história, a sua genealogia. E cumpre-se, porque é um livro profético. Muitos usam ela para se enriquecer e ganhar dinheiro. Mas ela não foi deixada para isso. Porque a Bíblia diz que, assim diz Deus, a minha glória eu não darei a outro. Mas muita gente pega a glória de Deus, pega aquilo que é para Deus, para poder ter uma vida mais tranquila na terra.
Mas a Bíblia, ela, de graça recebeste, de graça dai. É um versículo muito forte que a Bíblia diz. Quando eu prego para você, eu prego de graça. Alguém disse, mas de vez em quando o senhor pede um pix, pastor. Não, é porque a gente quer comprar equipamentos que verdadeiramente podem auxiliar, porque a minha condição financeira não dá. Porque se desse, eu não pedia. Porque a minha missão é voluntária. Eu vivo voluntariamente. Por isso sempre eu trabalhei. Agora mesmo eu sou vigilante. Trabalho no meu trabalho, 62 anos, estou fechado, estou trabalhando. Mas por quê? O meu salário é mínimo. Ele não dá para mim evangelizar e alcançar pessoas que eu preciso. Por isso que tem hora que eu fico pedindo socorro. Se você puder mandar um pix, se você puder me dar ajuda, para mim continuar a missão. Porque quando eu deparo com pessoas que falam que não acreditam na Bíblia, eu fico tão triste, porque ele coloca um bloqueio entre ele e Deus. Se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Porque a Bíblia fala de Deus. É a carta de Deus. É a boca de Deus falando com o homem. Quando você anula a Bíblia, você anula o Espírito Santo. Você anula a presença de Deus na sua vida. Então você é uma barata tonta no meio da terra e não sabe para onde vai quando morrer. Então por isso que o Evangelho tem que avançar. Se eu que moro numa cidade de 40 mil habitantes, pequititinha, né, menor que um ovo, eu encontro pessoas que batem no peito e dizem que não acreditam na Bíblia, quanto mais nas grandes capitais com 3 milhões de habitantes. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, levanta missionários, pessoas que têm sede de falar da palavra. Porque eu consigo achar pessoas que dizem que não creem na Bíblia. E outros ainda vai mais longe, não creem em Deus. Tem uns que dizem, eu creio na Bíblia, mas não creio em Deus. Outros dizem, eu creio em Deus e não creio na Bíblia. É muito difícil. Não tem como você separar a Bíblia de Deus. Porque a Bíblia fala de Deus. A Bíblia exalta a Deus. A Bíblia é o nosso manual para chegar até a Deus. Sem ela você não vai conseguir. Porque há deveres que você tem que praticar para você conseguir chegar mais perto de Deus. E a Bíblia te mostra esses deveres para que você possa chegar mais perto de Deus. Ela te ensina o caminho da oração, do jejum, da humildade, da honestidade, o caminho da sinceridade, para que você consiga chegar mais próximo de Deus. Amém? Eu queria deixar, como escaparemos nós se não acreditar na Bíblia? Como escaparemos nós se não confiarmos na palavra do Senhor? Amém? O vídeo não vai ficar longo. Um abraço para você, Deus te abençoe. Depois nós voltamos com outra palavra. Pense nisso. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não acreditar em Jesus Cristo? Como escaparemos nós se não confiar na palavra do Senhor? Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Eu sou o pastor Antônio Martins de Vaz da Palma, Minas Gerais. Um abraço para você. Curte, compartilha e nos ajude em oração. Deus abençoe. Fica com Deus.